se você deseja descobrir a relação entre a história de Lázaro e saúde mental, esse vídeo é para você. Eu me chamo Bruna Hoffman, sou médica de família e comunidade pós-graduada em psiquiatria e eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês sobre a história de Lázaro. Vamos lá! O título hoje da mensagem que eu quero compartilhar com vocês é Atitudes para viver milagres. Todos nós queremos o quê? Vida abundante, vida feliz e vida plena. A pergunta que eu faço é, o que a gente precisa fazer para ter isso? Então nós vamos descobrir isso através da história de Lázaro em João capítulo 11. Eu convido você que faça a leitura de João capítulo 11. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é muito interessante. Se você olhar, quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro já estava muito doente, ele ainda permanece 2 dias na cidade que ele estava. Interessante pensar nisso, me fez lembrar da história dos discípulos no barco. Quando Jesus estava dormindo lá no barco e os discípulos avisam a ele que estava com uma tempestade. E chegam para ele e falam assim, mestre, você não se importa que a gente morra? Então veja, o silêncio de Deus há muito tempo, há séculos, é interpretado como indiferença. Mas será que é mesmo? O fato é, Jesus amava essa família. Afinal, quando ele recebe a notícia, ele recebe que o seu amigo querido ou seu amigo amado estava doente. Mesmo assim, ele ainda permanece 2 dias na cidade que estava. E aí no versículo 17 diz que quando Jesus chega lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. Então, vocês sabem, né, que no final Lázaro ressuscita. Mas o que eu quero dizer é, quando Jesus viu aquelas pessoas chorando, o versículo 33 ao 35 diz que o seu espírito se perturbou e se agitou, e ele chorou. Se Jesus já sabia que Lázaro ia ressuscitar, por que ele chorou? Porque a nossa dor não é alheia ao coração de Deus. Deus, ele se importa, ele sente e ele chora. Então, quais são as atitudes que eu vou precisar ter para vivenciar milagres, para vivenciar essa vida abundante, extraordinária e vida plena que Deus tem para nós? É isso que nós vamos ver agora. Primeiro ponto, remova a pedra. Versículo 39 diz assim, tirem a pedra, disse Jesus. Lázaro estava no sepulcro, gente, que é como se fosse o caixão daquela época, né? E a vida só podia voltar a existir se a pedra fosse removida. Pedra aqui é tudo na nossa vida que tem sido impedimento para alcançar a vida, essa vida abundante que Deus tem para nós. Então, pense comigo, quais têm sido as pedras na sua vida que são necessárias serem retiradas, serem removidas, para que você possa ter essa vida abundante, essa vida de milagres, essa vida plena em Deus. Por muito tempo, eu tive que lidar com uma pedra muito difícil no meu coração, que era de amargura. Com algumas decepções que eu tive com pessoas, com algumas decepções que eu tive com a igreja ao longo da vida, me fizeram desacreditar na possibilidade de amizades, na possibilidade de vivenciar uma comunidade em igreja. E tudo isso foi porque uma dessas pedras, chamada amargura, crescia no meu coração. Então a gente precisa identificar, você precisa acessar, você precisa expor essa pedra que está impedindo você de vivenciar essa vida plena. Uma das coisas muito comum que impede a gente de vivenciar milagres são as crenças disfuncionais que a gente tem. Baseado em traumas, baseado em decepções, baseado em ensinamentos errados. Eu já escutei muito, eu não sou amada, Deus me esqueceu, Jesus não se importa, eu não consigo, eu não sou capaz. Pedras. Tudo isso são pedras que impedem Jesus de acessar o local mais profundo da nossa alma para nos proporcionar essa vida abundante. Esse lugar ele é muito íntimo, ele é secreto, ele é profundo e Jesus tem interesse em acessar. Então eu quero te perguntar, quais são as pedras que têm te impedido de viver o extraordinário? Versículo 39, parte B diz, Senhor, já cheira mal, pois já tem 4 dias. O ponto 2 é, sim, muitas vezes vai cheirar mal. Gente, prestem atenção, 4 dias já.
que Lázaro estava morto. Com certeza, naquela hora que aquela pedra se abriu, o cheiro era desagradável. Vai cheirar mal mesmo. O processo de vivenciar uma vida abundante, uma vida plena, vai gerar desconforto. Vai precisar acessar coisas em você que muitas vezes você fala o quê? Eu quero esquecer, deixa pra lá. Não vamos mexer nisso aqui não, que esse negócio aqui é meio complicado, é meio fedorento, digamos assim. Então, realmente, se você quiser acessar uma vida abundante, uma vida plena em Deus, uma saúde mental estabelecida, uma vida feliz, vai ser necessário cheirar mal. Vai ser necessário. Porque o processo de cura e restauração envolve desconforto. Versículo 40 diz: Disse Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então o terceiro ponto é necessário ter fé. Para que a gente possa vivenciar essa vida abundante, a gente precisa ter convicção daquilo que não vemos, daquilo que não enxergamos. Jesus falou isso para Marta: se você crer, você vai ver, Marta. Então, Deus, ele tem vida abundante para nós, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio aos problemas que a gente está enfrentando. Talvez a gente vivenciou o caos por tanto tempo na nossa vida, que o caos é uma zona de conforto. E por isso que a gente não quer acessar algumas coisas que cheiram mal, por isso que a gente às vezes não quer ter fé de que Deus pode mudar aquela realidade. Mas por mais acostumado que você esteja com o caos, não é esse lugar que Deus tem para você. Não é. Mas você sabe qual é uma das especialidades de Jesus? É pôr ordem no caos. Ele é especialista nisso. É o mesmo Deus que acalma a tempestade, é o mesmo Deus que governa a galáxia, é o dono da ciência, o dono do conhecimento, diz em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você tem fé para isso? Você tem fé para acreditar que Deus pode mudar a sua vida? Então, se posicione, acredite. Versículo 41. Então tiraram a pedra. O quarto ponto é obediência. Como é que Jesus vai acessar, como é que Jesus vai entrar nas profundezas do teu coração, nos locais mais inóspitos, mais inacessíveis, se você não obedecer? A vida abundante pressupõe obediência. O manual, o principal manual é a palavra de Deus. Não adianta a gente deixar a nossa Bíblia aberta no Salmo 91 enchendo de poeira em casa. A gente precisa conhecer, entender e meditar nessa palavra. Uma das coisas muito importantes para isso é a renúncia. A gente precisa renunciar à preguiça, a gente precisa renunciar ao vitimismo, a gente precisa renunciar à altivez, à justiça própria. A gente vai precisar renunciar à altivez do coração, renunciar ao caos, renunciar à amargura. No versículo 1 a 43 diz assim: Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com suas mãos e pés envolvidos em faixas de linho e rosto envolto com pano. E Jesus disse: tire as faixas e deixe ele ir. Todos nós precisamos de milagres. E vocês acham, como eu disse, que Lázaro saiu cheirosinho desse túmulo, alinhado, bonitinho? Não. Muitas vezes, para Jesus nos curar, ele vai ter que cavar, acessar lugares que cheiram mal. E a gente vai precisar permitir, se a gente quiser vivenciar essa vida abundante, essa vida plena, essa vida de milagres. Então, remova a pedra, saiba que vai cheirar mal, tenha fé e obedeça. Um grande abraço.